dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês, né? Para a gente poder aí desenvolver essa nova disciplina aí com vocês. Olha aí o nosso bom dia aí para Buriti dos Lopes, para Curral Novo. Opa, a professora Danusa acompanhando a gente também, professora Fátima também. Ah, Francisco, né? Ah, Francisco, Francisco, é a cidade ou é uma pessoa mesmo? Bom dia, Emanuel Emílio. Bom dia, turma de Porto. Bom dia, turma de Prata do Piauí. São Julião também. Bom dia para vocês, né? Então, nosso bom dia a todos vocês. E bom dia para Ana Lúcia, para o Hércules. Bom dia, Paloma. O pessoal que está acompanhando também pela... Francisco Macedo, né? Bom, muito bom, Francisco Macedo. A turma aí atenta também, né? Nosso bom dia aí para a Sueli Nascimento, para a Ana Lúcia, para o Hércules e a turma, todos vocês que acompanham pelo YouTube também, tá? Vamos lá, então, conhecer um pouco da nossa disciplina, tá? Vamos começar conhecendo um pouco da nossa disciplina. Olha só, o roteiro dessa aula de hoje, nós colocamos uma parte inicial aí para a gente conhecer o que a gente vai estudar. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da disciplina, conforme está previsto lá no nosso plano do curso, tá? E aí, depois que a gente iniciar, nós vamos começar a falar com vocês sobre uma breve introdução ao direito tributário. Tá? Nós vamos ver o Estado, suas atividades financeiras, o sistema tributário brasileiro e sua estrutura. E o conceito de tributo nós vamos desenvolver na próxima aula. O nosso objetivo é conhecer o sistema tributário brasileiro, sua estrutura, e assim como o dever fundamental de pagar tributo e o conceito propriamente de tributo. Durante as aulas, nós vamos trabalhar sempre com revisões, teorias e aplicações práticas aí, mediante algumas questões bem focadas para vocês, tá bom? Então, tá aí o nosso roteiro. Vamos conhecer, então, essa disciplina. Tá? A apresentação da disciplina para a gente. Olha aí, a nossa disciplina, pessoal, era uma carga horária de 40 horas, e essas aulas foram divididas em 20 encontros que a gente vai ter sempre às quintas-feiras aqui, com 2 aulas seguidas, vendo teoria, exercícios, revisões e tudo mais. E aí nós vamos praticar um pouco, né? Para vocês praticarem um pouco, nós elaboramos uma lista de exercícios nessa primeira fase até dezembro. Foram 33 exercícios, que complementam os temas que nós vamos estar abordando em cada aula. Recomendo para vocês o seguinte, que essas questões, todas elas têm, de acordo com as datas, de acordo com os conteúdos. Então, procurem fazer as questões relativas a cada dia da aula, ao tema da aula, que isso aí vai ajudar a consolidar os nossos assuntos. As nossas aulas, pessoal, né? Olha só, deixa eu pegar aqui a canetinha. Não, quero pegar a canetinha, não é passar. Volta aqui o texto aqui pra gente. Isso, quero pegar só a canetinha aqui. Isso, agora aqui, ok, pegando aqui, marcar texto. Olha só, pessoal, nossas aulas, né? Nós vamos estar trabalhando aí, ó. Não, aqui é 06, né? Tá errado isso. Aqui, ó. Apaga isso aqui, né? Vamos pegar aqui. Cadê? Marca texto. Pretinho aqui, né? Pronto. 06 é hoje. E nós vamos... Cadê de novo? Eu fiz agorinha. Apanhando aqui, né? Olha aqui. Aqui o nosso marca-texto. Isso, olha aí, né? Então, pessoal, nós vamos estar trabalhando aí de hoje até o dia 15 de dezembro, sempre às quintas-feiras, nós vamos estar trabalhando, tá? 2 aulas seguidas que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos ter uma parte das nossas temáticas, nós vamos trabalhar em 2023, mas aí não vamos aguardar o calendário letivo de 2023. E conforme está previsto lá no plano do curso, da nossa disciplina,
Os objetos de conhecimentos que nós vamos trabalhar com vocês, tá aí, ó. Em outubro, novembro e dezembro, nós vamos estar trabalhando com vocês aí, fazendo uma breve introdução ao direito tributário, fazendo uma parte aí do estudo da atividade financeira, do sistema tributário. Nós vamos ver conceito de tributo, vamos ver as limitações do poder de tributar, né? Vamos ver os princípios, né, também do direito tributário. Vamos ver as espécies tributárias também, aí impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e tudo mais. Nós vamos também entrar um pouco na legislação tributária, mais especificamente no nosso Código Tributário. Vamos analisar a obrigação tributária, vamos ver algumas normas de anti-elisão, vamos conhecer os sujeitos da relação jurídico-tributária e vamos ver também a responsabilidade tributária. Para 2023, nós vamos deixar para trabalhar com vocês o crédito tributário, que vai entrar aí a parte do lançamento, as causas de suspensão, extinção e exclusão. Então, tá aí a nossa programação geral, conforme está previsto lá no plano do curso da disciplina. Tá aqui, ó, conforme o plano de curso da disciplina, tá bom? Essa é o que nós vamos trabalhar aí com vocês. E estão preparados já para isso? Para a gente começar? Sim ou não? Vamos lá? Estou aguardando no chat aí, se já estão preparados para a gente ver. Começar a estudar. Então, pessoal, vamos lá começar a conhecer um pouco desse tema. Aspectos introdutórios primeiro. Antes da gente começar a falar de direito tributário, nós vamos ver alguns aspectos introdutórios que são fundamentais para a gente. Muito bem, São Julião, né? Olha, é importantíssimo a participação de vocês no chat, tá? Até porque, assim, né, esses conteúdos, eles são muito interrelacionados. Então, passar para um próximo conteúdo sem entender o anterior, vai ser depois dificuldade na frente, tá? Então, dos aspectos introdutórios, nós precisamos conversar com vocês aí primeiro a respeito do seguinte, né? Se nós estamos falando de tributo, quem cobra esses tributos são o Estado, então nós precisamos saber, conhecer um pouco desse tal de Estado, né? Volta aqui, né, com vocês, né? Então veja só, o homem tem cheio de necessidades, né? E uma delas é a convivência social. E isso é o que dá para a gente compreender a explicação da formação do Estado. Né? E assim também nós temos o Estado que busca estabelecer regras para garantir os direitos, né? E nessa lógica da formação do Estado, ela tem como fundamento a necessidade de convivência social. Então veja que o surgimento do Estado decorre da necessidade humana de convivência social. Tá? Senão seria um caos, né? E isso aqui, ó, também o Estado cuida de garantir regras de condutas, né, mediante o direito. E assim, a partir dessa ideia que nós temos aí, né, do surgimento do Estado, em função da necessidade social comum das pessoas, nós podemos estabelecer o conceito de Estado, que nada mais é do que uma sociedade humana juridicamente organizada, dentro de um território, com um governo para a realização de determinado fim.
Se vocês forem procurar um conceito de Estado, vocês vão incluir outros aspectos aqui também. Como nós colocamos aqui, que nesse conceito, nós estamos colocando aqui para vocês, aqui, ó, sociedade humana, as pessoas, né? Nós estamos falando de território, nós estamos falando de governo, mas eu não coloquei aqui porque aqui não é para nós, na nossa disciplina, não é relevante falar da soberania, tá? Então eu vou deixar aqui fora para vocês a questão da soberania, tá? Então a soberania também faz parte aí desse conceito de Estado. Tá? Mas para nós aqui não é relevante, porque nós estamos falando, o assunto que nós vamos tratar vai estar sempre dentro do território brasileiro, do território brasileiro, então a soberania está em relação a outros estados, outras nações. Mas já vimos aqui, que o Estado decorre da necessidade humana de convivência social, e essa convivência é que foi a lógica para a formação do Estado. E aí nós estamos falando de pessoas, de sociedade humana, dentro de um território, com um governo. Mas assim, o Estado tem uma finalidade. E de uma forma bem genérica, o Estado tem como finalidade a realização do bem comum. Aqui, pessoal, vou colocar um aspecto crítico, né, porque vocês podem até ter uma visão um pouco diferente da questão desse Estado. Professor, mas aqui o Estado não sei o quê, né? Não tem o bem comum para todos e tudo mais, tal. Mas isso aí nós chamamos de, podemos dizer assim, que são distorções da finalidade do Estado. Se o Estado não cumpre... Aqui, pessoal, quando eu estou falando de Estado, aqui eu estou falando de Estado-nação. Não é o Estado do Piauí, não é o Estado de São Paulo, de Minas Gerais, aqui é o Estado-nação. Num sentido bastante amplo, que busca a realização do bem comum. Porque vocês podem estar pensando, não, o Estado não é, você está falando do Estado do Piauí. Não, eu estou falando do Estado-nação, numa forma bastante ampla, genérica, tá? Que não é só o Estado do Piauí. O Estado do Piauí também faz parte desse nosso Estado que nós estamos falando, mas o nosso objetivo aqui é mais genérico, tá? Porque vocês podem dizer, mas essas questões que vocês podem estar colocando aí a respeito desse Estado não ser um Estado, que está realizando esse bem comum, ou seja, algumas partes da sociedade sentindo algumas deficiências aí dessa finalidade do Estado, mas isso aí são algumas disfunções ou alguma característica bastante específica, que não é o caso para nós. Aqui nós estamos falando de um ponto de vista mais amplo. E esse Estado tem funções. E quais são as funções do nosso Estado? As funções do nosso Estado está lá. Uma das funções do Estado é a função normativa que é exercida pelo poder legislativo, e esse poder legislativo, ele estabelece normas que regem a sociedade. E veja só, né? Que é o poder legislativo que cria as leis, mediante lá um processo legislativo, criam as leis em todas as esferas de governo. Né? Aí, quando nós falamos de esfera de governo, nós estamos falando de União, estados, aí inclui o Estado do Piauí, que seria esse Estado agora é o Estado do Piauí. Nós estamos falando, quando fala União, vamos botar aqui embaixo, né? Ó. Esses estados aqui, nós temos aqui, ó, a União, os estados,
o Distrito Federal e temos também os municípios. Tá? Nessas três esferas, nós temos aí o poder legislativo, que, mediante um processo legislativo, estabelece leis para reger toda a atividade estatal. Tá? Vamos pegar aqui a canetinha, vamos ver se dá para pegar melhorzinho aqui um pouquinho. Então, aqui, ó. União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Ok? União, Estado, Distrito. Isso aqui, quando nós falamos das três esferas, pessoal, nós estamos falando aí de todas as outras também, tá? Então, nós vamos estar com todas elas aí. Aqui é o legislativo que estabelece as leis, mas também o poder legislativo, ele tem, vamos deixar isso aí separado aqui. O poder legislativo também, ele tem o poder de fiscalizar, né? Tem o poder de fiscalizar o executivo, né? Por meio dos tribunais de contas. Então, aqui, nós podemos dizer que criação de leis e fiscalização do poder executivo. Professor, mas não são os deputados, senadores, vereadores que executa a fiscalização. Quem executa são os tribunais de contas, que analisam as contas e faz um relatório para o Poder Legislativo. E aí o Poder Legislativo é que vai, nessa função fiscalizadora, deliberar a respeito se as contas estão todas certinhas e tudo mais. Bom, então nós temos aí a nossa função legislativa do Estado. A outra função é a função executiva, que está relacionada ao Poder Executivo. Aqui, no Poder Executivo, nós temos aí o presidente da República, o governador do Estado e os prefeitos como titulares e responsáveis maiores da administração pública, focada no interesse público e sempre de acordo com a Constituição e o ordenamento jurídico, né? As ordens legais. Então, dá para nós sabermos o seguinte, que dentro dessas funções aí, o Legislativo estabelece as leis, criam e aprovam as leis, e também, a partir dessas leis, o Estado, na função executiva, é que vai exercer a administração. Ô professor, mas o Estado lá não é o que paga as contas, essas coisas, é o executivo que paga as contas, que contrata as pessoas e tudo mais. Mas ele só faz isso mediante uma lei. E qual é a lei que nós temos aqui que dá as diretrizes gerais para que o Estado contrate pessoas, para que o Estado faça os pagamentos e tudo mais? Nós temos lá o que a gente chama lá de plano orçamentário, né? O fundamental aqui, pessoal, que o Estado tem, vocês têm aqui, nós temos aqui a LOA, né? A LDO, né? E temos o PPP, o PPA. Tá? São as três leis fundamentais aqui, né? Utilizadas pelo Executivo, na verdade, assim, o Executivo elabora o projeto de lei do plano plurianual, conforme as diretrizes dadas pelos governantes, e ele estabelece lá as diretrizes orçamentárias, e depois ele estabelece a lei orçamentária. E aí é que o Executivo
vai atuar na contratação, pagamento, serviços, tudo mais. Tudo tem que estar lá previsto em lei. Tá? Tá tudo previsto em lei. Professor, mas o prefeito aqui, ele... Com certeza, se ele não estiver seguindo, se ele não estiver seguindo essas 3 leis, né, que o município também tem, a União tem, o estado do Piauí tem, e os municípios aí de Francisco Macedo, Buriti dos Lopes também tem essas leis, que são essas 3 leis referentes a cada município e ao estado do Piauí também. E os outros estados também têm, e a União também tem. As leis têm os mesmos nomes, né? Que nós falamos aí de planejamento para execução. Mas às vezes também ocorre que o legislativo, aí eu não vou entrar no mérito do porquê, o legislativo pode elaborar uma lei que afronte a Constituição. E nessas circunstâncias, se o legislativo elaborar uma lei e que essa lei ela afronte a Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, o judiciário, né, o Estado na função judiciária, exercida no poder judicial, ele analisa, né, e faz o controle de constitucionalidade, fazendo uma averiguação da compatibilidade das leis com a Constituição. Vamos supor aqui uma situação em que o judiciário vai fazer o controle. Nós temos lá na nossa Constituição, um direito trabalhista chamado que as pessoas têm direito a férias. Previsto lá na nossa Constituição, que as pessoas têm direito, os trabalhadores têm direito às férias. E vamos supor que o legislativo cria uma lei dizendo que aqui no município tal, não sei o quê, né, os funcionários aqui não vão ter mais direito a férias, nem 13º, nem nada. Sabe o que acontece? O poder judiciário, nesse controle lá de constitucionalidade, vai dizer, olha, seu prefeito, ou seu prefeito não, né? Seus deputados, seus senadores e seus vereadores, essa lei que vocês criaram aí, dizendo que as pessoas não vão ter direito às férias mais, ela afronta a nossa Constituição, porque lá na nossa Constituição está previsto que os trabalhadores têm direito às férias. Isso é o controle de constitucionalidade. É ver se a lei está de acordo com a Constituição. Se não estiver de acordo, o judiciário, mediante uma provocação, uma lei de uma ação de constitucionalidade, vai lá analisar, e aí o Supremo Tribunal Federal vai analisar essa lei e vai dizer se ela tem ou não amparo na Constituição. Se ela não tem, o judiciário vai responder dizendo que ela não tem compatibilidade com a Constituição, por isso ela deve ser extinta. Né? Tem uns termos certinhos para dizer, né, que é extinto, né? Mandar lá para o judiciário, para o Senado, não sei o quê, para que ele, né, tire do ordenamento jurídico a lei que está afrontando a Constituição. Mas também vamos pegar a mesma situação que está previsto lá na Constituição, está previsto também na CLT, o direito às férias, né? Que o trabalhador tem direito às férias. Mas aí entra o seguinte, o empresário lá, ou o gestor,
público. Diz assim, ó, aqui eu não vou pagar férias para ninguém, não, porque aqui quem manda na minha empresa sou eu que mando aqui na minha empresa, e eu não vou, negócio de pagar férias aqui, eu não pago férias para ninguém, não. Aí o trabalhador, sabendo que ele tem o direito das férias, eu estou falando férias, pessoal, só do ponto de vista didático, mas pode ser outras questões também, tá? Aí o trabalhador, sabendo que ele tem o direito às férias, ele vai lá, constitui um advogado, né? E vai lá e faz uma reclamação trabalhista, dizendo que a empresa lá, ou o gestor, o governante, não está pagando as férias. E é essa a função que o judiciário também tem, que nós chamamos de solucionar controvérsias em relação à aplicação da lei. Então não tem lá, previsto na Constituição, está previsto na CLT, que os trabalhadores, os empregados têm direito às férias? Tem, está previsto lá tudinho. Mas se o empresário ou o gestor não está pagando as férias, aí o trabalhador vai, né, lá fazer uma reclamação trabalhista, né, contratar um advogado e tal, e aí vai dizer lá uma ação trabalhista e o judiciário vai lá julgar essa questão. Ou seja, as controvérsias, né? Ok? Então, essas são as funções do Estado. Ok? Vistas essas funções do Estado, agora nós podemos avançar um pouquinho mais e entender um pouco mais dessa questão do Estado. Veja só. Nós temos aqui de um lado, eu vou colocar o nome aqui que eu não coloquei, né? Nós temos do lado aqui as empresas, né? Do outro lado, nós temos aqui a família. Não é isso? As famílias. Ficou bonitinho ali, pessoal? A questão da família, representando bem. Lá de cá a empresa, lá de lá a empresa. E veja só, tanto as famílias como as empresas têm necessidades públicas. Né? Todos eles têm necessidades públicas. Professor, que negócio é esse de necessidade pública? Olha, uma delas é educação. Família, né, tem necessidade de educação, saúde, segurança, não é isso? E também as garantias também. Né? Do outro lado, nós temos as empresas também, que têm necessidades também. As famílias também têm essa mesma necessidade de ter vias para se deslocar e tudo mais, não tem? Tem. Então, aí nós temos as necessidades públicas. E essa necessidade pública, veja só, no início nós começamos a falar que existe o Estado nasceu justamente para dar esse equilíbrio, né? E dar um posicionamento em relação ao convívio em sociedade. Só que nós temos as famílias e temos as empresas, todas as famílias e empresas têm necessidades. Então vejam só, né, que essas necessidades públicas eram a incumbência do Estado, é uma incumbência do Estado, em decorrência dessa decisão política de conviver em sociedade e confiar ao Estado a atribuição de prestar suprir essas necessidades públicas. Né? E aqui, pessoal, essas necessidades públicas, né, elas cada vez crescem mais, tá? Lembre-se disso, essas necessidades também, elas crescem bastante. Então, entendido que nós temos um Estado que surgiu em decorrência da vivência em sociedade e que há uma necessidade, que há também
que esse Estado tem essa incumbência de exercer as três funções, de administrar a coisa pública, de estabelecer as regras mediante as leis e executar a atividade pública para cumprir essa questão da necessidade, tanto para a empresa como para famílias. E aí, em decorrência disso, nós vimos que as necessidades públicas, ela requer que o Estado tenha os meios para cumprir essa função e atender essas necessidades. Então, para ter essas necessidades, para que o Estado possa, para que o Estado possa atender as necessidades das famílias e das empresas, as necessidades públicas, ela precisa de meios para executar. Não dá para poder dizer que o Estado pode cuidar da segurança, da saúde, se ele não tiver recursos financeiros. E aí, dentro desses meios, entra a atividade financeira. É essa atividade financeira do Estado. Ela pode ser subdividida em obter a receita, ou seja, ter o dinheiro, ter a forma de obter, criar o crédito, ou seja, criar o valor que ela vai criar o recurso que vai ter. Mas veja só, obtém a receita, criar o crédito, mas ela precisa fazer o gerenciamento e o planejamento também. Dentro da atividade financeira está o gerenciamento e o planejamento. Lembra que eu falei para vocês lá, né, do PPA, LDO, LOA, que são, quando a gente fala de gerir e planejar, nós estamos falando aqui do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. E assim, a partir dessas leis orçamentárias e da lei de orçamentária, o Estado vai poder despender, ou seja, efetuar a atividade executiva. Ou seja, aí ele vai poder fazer as compras e fazer os pagamentos de acordo lá com as políticas públicas. E é isso que nós chamamos de atividade financeira do Estado. Agora vamos trazer essa questão da atividade financeira do Estado. Vamos trazer essa atividade financeira do Estado para o campo do direito. E aí nós vamos ter, vamos apagar isso, aí nós vamos ter o direito financeiro e o direito tributário. Veja só, né? Até 1966, né, que o direito tributário ele tem é um dos poucos direitos que tem data de nascimento, né, precisa. Até a década de 60, não havia essa separação do direito financeiro e do tributário. Era tudo direito financeiro. Tá? Então, nós precisamos entender agora quais são os campos de atuação do direito financeiro e do direito tributário. Veja só. Até um certo tempo, o direito financeiro abarcava tudo. Mas agora, o direito tributário ganhou autonomia. E aí nós podemos dizer que o direito financeiro é estudo juridicamente da atividade financeira do Estado, que envolvendo a receita pública e as despesas públicas, os créditos públicos e os orçamentos públicos. Então, cuida dessas partes aqui. E aí, pessoal, nós temos o direito tributário que se desvinculou. Aliás, desvinculou não, né? E ganhou autonomia em relação ao direito financeiro, porque desvinculado não é. O direito ele
ele é oníssono, né? Tem essas separações para melhor estudar, mas é um todo, o direito é um todo, e aí surge o nosso direito tributário, né? Que aqui nós temos tem por objeto a disciplina das modalidades, de uma das modalidades da Receita Pública, que é o tributo, né? É uma disciplina, né, que cuida das modalidades de Receita Pública. Ok? Até aqui, pessoal, tá? Como é que nós estamos aí, entendimento? Tá difícil? Tá fácil? Hã? Pessoal, aqui é importante vocês entenderem bem essa questão que separa aí o direito financeiro do direito tributário, tá? Mas nós vamos aprofundar nessa temática um pouquinho mais com vocês, tá? Vamos aprofundar para entender bem mesmo, esmiuçar bem com vocês para entender bem essa questão. E assim, nós vamos começar a fazer o estudo agora. Daqui para frente, nós vamos conversar, né, mais focado no direito tributário. Mas algumas vezes nós vamos ter que também nos recorrer a alguns conceitos do direito financeiro, mas nosso foco principal vai ser agora o direito tributário. Então, assim, pessoal, só para vocês terem como referência, né, eu coloquei aqui, né, para vocês, né, uma referência aí do Manuel Quintanilha, né, do Quintanilha, né, Gabriel Santana Quintanilha, que é um autor, né, e uma das publicações mais recentes que tem aí, que a gente está usando como referência básica para a gente. Não só ela, mas nós estamos usando aí como uma referência básica, até porque ela é a publicação mais atualizada que tem nessa área do direito tributário. Vamos compreender, então, esse sistema tributário e o que a gente vai esmiuçar com vocês. Veja só. Quando nós falamos do direito tributário, nós precisamos ter o conceito do direito tributário como um ramo do direito autônomo que trata das relações entre Estado e contribuinte. Então, nós já sabemos que esse direito tributário ele vai tratar dessa relação entre o contribuinte e o Estado. Ou entre o Estado e o contribuinte, aí como queiram colocar na frente. Que tem também como finalidade, né, colocar um freio ou puxar o freio de mão ou limitar a fome, né, do Estado de querer tributar mais as pessoas. Quando falo pessoas físicas e jurídicas. Então, o direito tributário tem como finalidade a limitação do poder de tributar estatal. Ao mesmo tempo que limita o Estado, o direito tributário também visa dar uma proteção contra o abuso do poder estatal. Professor, mas eu já ouvi dizer que esse negócio aí de tributos, impostos, essas coisas assim, os impostos são muito caros e tal, e o senhor está falando aí de limitação e proteger o cidadão? Imagine se não tivesse, né? Imagine se não tivesse o direito tributário, né? Como é que seria? Então, o direito tributário tem essa dupla finalidade, que é uma de limitar o poder de tributar e outra de proteção do cidadão. Porque dependendo lá do gestor, ele pode querer, né, aumentar os tributos. Eu quero mais receita, né?
E o objeto do nosso direito tributário é justamente essa relação jurídica entre o fisco e o contribuinte ou responsável, tá? Então, é uma relação jurídica que ocorre entre o contribuinte e o responsável. Professor, não é só sobre o Estado, o fisco e o contribuinte, tem também... Como é que é essa história aí de responsável aí? Me explica esse negócio direito aí, que eu não entendi esse negócio que o senhor botou aí, não. Contribuinte. Olha, veja só. Imagine o seguinte. Vamos pegar aqui a seguinte situação, tá? Vamos pegar aqui a seguinte situação. Tá? Nós temos aqui uma casa, um bem patrimonial, certo? Nós temos uma casinha aí, um bem patrimonial. E sobre esse bem patrimonial, que vocês todos aí já devem saber, incide um tributo chamado IPTU, né? Que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Professor, é verdade mesmo, eu já vi meu pai falando lá que tem que pagar o IPTU todo começo do ano, que é um sufoco danado, porque as contas... Vamos imaginar aqui que essa casa, na primeira situação, né? A primeira situação, ela é... Vamos colocar diferente aqui, tá? Colocar diferente. No primeiro momento, nós pensamos aqui... Vou botar aqui azul, né? Cadê? Okay. No primeiro momento, nós podemos dizer que essa casa é da sua mãe, tá? Então, nesse caso, a sua mãe, aí, estamos considerando mãe e tal, por que eu estou colocando sua mãe? Porque normalmente as mulheres, quando são mãe, isso aí é uma regra, né? Elas são responsáveis, né? Então, tem maioridade. Então, nessa função aqui, a sua mãe, vamos botar a canetinha fininha que vai ficar melhor. Ela é, ao mesmo tempo, contribuinte e ela é, ao mesmo tempo, responsável. Tá? Ao mesmo tempo, ela é contribuinte e responsável, né? Nós estamos supondo que a sua mãe aqui já tem os direitos civis todos garantidos, é maior de idade e tal, direitinho, não tem impedimento de estar, algum problema de saúde e tal, essas coisas. Não tem impedimento, ela está em pleno exercício dos direitos civis. Nesse caso, a sua mãe é contribuinte porque o tributo incide, né, sobre o bem patrimonial que é da sua mãe. Então ela é contribuinte, que ela é proprietária do bem, e ela é responsável pelo tributo também. Mas também nós temos aqui a possibilidade, né, de você ser o... Vamos botar com a outra caneta. Nós temos também a possibilidade de você ser o filho menor. Né? E aí, nesse caso do filho menor, o que acontece? Se é menor e é o proprietário da casa, ele é o contribuinte. Só que ele não tem ainda não tem os direitos civis completos, então ele é menor e ele precisa de ter o quê? Vai precisar de ter um responsável, que aqui eu vou colocar o pai, né, ou a mãe. Porque quem vai responder, a priori, pelos atos do menor, a priori são os pais, não é isso? Mas pode ser outro também, bom? Mas assim, pessoal, nós vamos aprofundar esses conteúdos, né, na próxima aula, porque o nosso tempo nesse horário já está no limite.